Aqui, a gente vai entrar aqui, ó. Não vai trabalhar o ponto, um ponto, as 3 correntinhas. Vamos entrar no meio. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. 3. Vou pegar esses dois aqui que foi trabalhado junto. Vou fazer mais 2 trabalhados junto. Vou fazer um ponto aqui. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir de cá. Vou trabalhar 2 pontos altos aqui. Uma correntinha. Uma correntinha não. Desse aqui, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, vou fazer um ponto alto. Não vou terminar ele. Nesse aqui, vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou fechar os dois juntos. Vou nesse aqui, vou fazer um ponto alto sozinho. Esses dois, vou fechar junto. Certo? Uma correntinha de espaço. Já vou vir aqui. Vou fazer um ponto alto. Nesse aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Volto e faço mais meio ponto alto. Fecho os dois juntos. Aqui eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Vem aqui e faço um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto. Meio ponto alto, mais meio ponto alto. Aqui eu vou fazer, do lado, vou fazer um ponto alto. Assim. Uma correntinha de espaço. E um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Aqui, onde que eu fecho os dois juntos, um ponto alto. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Então, essa é a sequência de agora, pessoal. Entra aqui, um ponto alto. Pega aqui, meio ponto alto. Aqui um ponto alto, duas correntinhas de espaço, um ponto alto, aqui um ponto alto, meio ponto alto. Aqui um ponto alto. Tá ficando assim. Então, vou terminar essa sequência. Uma correntinha de espaço, meio ponto alto, meio ponto alto, fecha os dois juntos, no próximo um ponto alto sozinho. Meio ponto alto, no próximo meio ponto alto, meio ponto alto, fecha os dois juntos. Meio ponto alto, meio ponto alto,
Volto no mesmo espaço, meio ponto alto. Aqui um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, no último ponto alto, mais meio ponto alto. Aqui a gente vai colocar um ponto alto, certo? Uma correntinha de espaço, meio ponto alto, uma correntinha de espaço. Nesses dois juntos, vamos fechar ele sozinho com um ponto alto. Aqui, um ponto alto. Um ponto alto de cá. Aqui um ponto alto. E eu vou fazer minha sequência e já retorno com a próxima. Duas correntes. Entre um ponto alto aqui, a gente vai fazer outro ponto alto. Aqui eu já errei, já vou voltar pra arrumar, peraí. Duas correntinhas. Passo do lado ponto alto, ponto alto. Então é assim, vai ficando assim. Vou fazer minha sequência e já retorno para a próxima. Para essa próxima carreira, pessoal, fiz meu último ponto alto. Faço uma laçada, entra aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aqui eu vou repetir essa sequência aqui. Meio ponto alto. Mais meio ponto alto. Fechei. Aqui, ó, põe mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Entra aqui, ó, faço um ponto baixo. Laço a agulha 3 vezes. Vem aqui nesse ponto alto aqui, ó. Bem nessa laçada aqui, vou fazer um ponto triplo. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, laço 2 vezes. Venho aqui no pé do ponto triplo e faço um ponto duplo. Volto aqui nesses 3 correntinhas, um ponto baixo, ficando assim. Uma correntinha de espaço. Aqui nesse espaço de desse ponto alto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos repetir, meio ponto alto, mais meio ponto alto. Fechamos dois juntos. Aqui nesse ponto alto, no meio dele, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vamos pegar essas duas laçadas. Perdão. Faço meio ponto alto. Aqui nesse ponto alto, vou fazer meio ponto alto. Pego essa laçada e vou na próxima, mais meio ponto alto. Vamos fechar as 3 juntos. Ó. Uma corrente de espaço.
Vou repetir o que eu fiz esticar. Meio ponto alto. Isso aqui tá muito bom, peraí. Aqui, ó. Meio ponto, um ponto alto. Vamos repetir essa sequência de meio ponto alto. Fechou os dois juntos. Esticar, meio ponto alto. Uma correntinha de espaço. Aqui a gente vai prender com ponto baixo. Laço 3 vezes a agulha. Desce aqui nesse ponto alto. Um, dois, três. Uma corrente de espaço. Vamos aqui no pé do ponto triplo. E vamos fazer um ponto duplo. Pronto. Voltamos no espaço das correntinhas, prendo com ponto baixo. Um ponto de separação. Aqui a gente vai pôr um ponto baixo, um ponto alto. Vamos repetir essa sequência. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Vamos fechar os dois juntos. Oh, perdão. E aqui a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou pegar esse ponto alto aqui, vou fazer meio ponto alto. E vou pular isso aqui. Vou no próximo, faço um ponto alto. Meio ponto alto. Agora eu fecho os dois juntos. Uma corrente de espaço. E começo tudo novamente. Então, essa é a sequência agora, pessoal. Eu vou fazer minha sequência e retorno com você. Senão o vídeo fica muito grande. Isso aqui ficou bem explicadinho. Já volto. Vamos começar essa próxima carreira. Já fiz minha correntinha de separação. Vou entrar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Subo uma, subo duas, subo três. Vou repetir essa mesma sequência aqui. Um meio ponto alto, dois meio pontos altos. Pronto. Aqui nesse meio aqui, ó, tem um ponto alto aqui, no meio eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Nessa correntinha de espaço aqui, que a gente deixou, um ponto baixo. Nesse ponto baixo, vamos marcar ele aqui. Vou fazer duas correntinhas. Vou entrar aqui no Y e vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Vou pegar aqui e vou fechar para fazer um ponto pipoca. Feito o ponto pipoca, as duas correntinhas. Aqui, ó. Nesse pontinho que a gente deixou de espaço, um ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui, ó, a gente já não vai trabalhar esse ponto aqui, a gente vai direto nesses dois pontos altos fechados juntos. Fechou. Não vamos fechar ele, não. Então, vamos deixar ele aqui. Laça a agulha, vem aqui nessas 3 primeiras laçadas. Eu faço mais meio ponto alto. Aqui a gente também não vai trabalhar esse ponto aqui, ó. Já vai direto e vamos fechar ele junto. Ó. 3, 6 laçadas na agulha. Fechou? Um ponto de espaço. Já vamos pra cá.
Não vamos trabalhar de cá. Vamos direto na correntinha que a gente deixou de espaço. Vamos fazer um ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui, a gente deixou o marcador. Nesse aqui também, vamos deixar o marcador. 2 marcadores. 2 correntinhas de espaço. Entra aqui e faço mais 5 pontos altos. Vamos fechar. Fazer um pipoca. Pronto. 2 correntinhas. Vamos aqui na correntinha que a gente deixou e vamos fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó, de cá. A gente vai fazer um ponto, bem nesse ponto aqui. Tem um ponto aqui, a gente vai nesse espaço para fazer um ponto alto. Vamos repetir novamente, meio ponto alto fechado junto, mais meio ponto alto fechado junto. Pronto. Fechou. Vamos descer aqui nesse ponto e vamos fazer um ponto. Eu não vou deixar ponto aqui. Se você sentir necessidade, você pode deixar. Vamos fazer um ponto alto em relevo. Aqui também eu não vou deixar ponto. Já vou passar pra cá. Aqui, ó. Um ponto alto. Vamos repetir novamente. Nesse de cá, vamos fazer um ponto aqui. Faz um ponto de espaço. Vem no ponto que a gente deixou de espaço. Faz um ponto baixo. 2 correntinhas. Entra aqui, faço 5 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Vem nesse ponto aqui que a gente deixou de espaço. Um ponto baixo. Certo? Aqui a gente fez 1, 2, 3 pontos, né? Igual a gente fez aqui. E fez aqui. Agora a gente vai fazer um ponto de espaço. Não vamos fazer ponto aqui. Já vamos direto aqui e fazer os 2 pontos fechados juntos. Não vamos fechar ele. Vamos fazer as 3 laçadas aqui. 1 e 3. Fechou. Não fecha. Passa pra cá. 1, 2. Ficamos com 6 laçados na agulha. Fechou. Uma correntinha de espaço. Vai aqui nas correntinhas que a gente deixou de espaço. Prendo com ponto baixo. 2 correntinhas. Pode fazer as pipocas. 2, 3, 5. 2 correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Faço uma correntinha. Agora eu repito. Um ponto alto. 2 meio pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Sem deixar espaço. Passo pra cá. Mais um ponto alto. E agora a gente volta a fazer tudo novamente. Essa é a nossa sequência de agora. Gente, esse ponto aqui, ele é muito bonito. Ele é meio chatinho, complicadinho, mas ele fica lindo, perfeito. Eu vou terminar minha sequência e já retorno lá próxima. Tá, a continuação, nessa próxima carreira eu vou vir aqui, ó.
Vou fechar com ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. 2, 3. E vou repetir esse aqui, que é um meio ponto alto e meio ponto alto. Vou vir aqui no espaço do meio ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou dar uma correntinha de espaço, vou vir aqui nesse ponto de espaço, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar uma vez, vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto alto em relevo. Nas 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Laço 2 vezes minha agulha, entro aqui no meio da pipoca e vou fazer um ponto duplo. Três correntinhas, prendo aqui, faço um picô. Laço 2 vezes, volto no mesmo espaço da pipoca e faço mais outro ponto duplo. Nas alcinhas de 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Laço minha agulha, desço aqui nesse Y aqui, que a gente fez um ponto alto aqui, de cá, vou fazer um de cá. Venho nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha, faço um ponto baixo. Dou uma correntinha de espaço, venho pro lado de cá, que eu deixei uma correntinha, faço um ponto baixo. Laço minha agulha, venho aqui nesse V, pego essa, faço um ponto alto em relevo aqui. 3 pontos altos, 2, 3. 2 vezes laço a agulha, entro no meio da pipoca, passo um ponto duplo. 3 correntinhas. Faço um picô. Volto nas 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Laço, venho aqui e faço um ponto alto duplo em relevo. Venho aqui nesse espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, entra aqui, ó, e faço um ponto alto. Vou repetir esse aqui, meio ponto alto, mais meio ponto alto. Perdão, para esse barulho. Venho aqui do lado, no espaço do ponto alto, um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo. E a gente vai começar a outra folha. Então, tudo que eu fiz aqui, nessa folha aqui, eu vou fazer nas demais, certo? Eu vou fazer essa volta, já volto com a sequência, a próxima. Vamos fechar aqui, ó. Subir 3 correntinhas. Aqui a gente vai repetir esse mesmo processo aqui, ó. Meio ponto alto. Volto, faço meio ponto alto. Aqui meio ponto alto. Um ponto alto, quer dizer, desculpa. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas de espaço. Vamos prender aqui. Com ponto baixo. Mais 2 correntinhas. As 2 vezes. Tem esse ponto baixo aqui, ó. Eu já tirei o marcador.
faço um ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, vem aqui na corrente de espaço que a gente deixou, um ponto alto. Uma corrente de espaço, 2 vezes laçada na agulha, vem aqui nesse outro ponto baixo aqui, outro ponto alto duplo. Duas correntinhas de espaço, vem aqui nessas duas perninhas aqui, nesses dois pontos altos duplo aqui, pego por trás. Duas correntinhas de espaço, vem aqui nesse ponto de correntinhas que a gente deixou de espaço, passo um ponto baixo. Sem espaço, vou fazer um ponto alto. Vou repetir aqui, meio pontos altos. Perdão. Meio ponto alto. Mais meio ponto alto. Fechou. Aqui a gente vai fazer um ponto alto. Deixa uma correntinha de espaço. Laça a agulha 2 vezes. Vem aqui nesse ponto alto, faço um ponto duplo. Uma correntinha de espaço, vem aqui nesse pezinho aqui, ó. No pé do ponto duplo, faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, volto no mesmo espaço, outro ponto alto. Ficando assim. Uma corrente de espaço e começo tudo novamente. Um ponto alto duplo, ponto alto. Aqui a gente vai ficar com espaço de um espaço, 2 espaços, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente fez aqui, a gente vai fazendo os demais. Vou continuar e já retorno com a próxima sequência. Para essa volta, pessoal, tô terminando essa aqui. Eu vou vir aqui, vou dar um ponto. Prendo com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. E vou repetir essa volta aqui, essa primeira sequência. Aqui eu faço um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, eu vou para essas correntinhas, faço um ponto baixo. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, baixo. Para esticar essas duas correntinhas, um ponto alto. Um ponto baixo. Uma. Duas correntinhas. Prendo no próximo, um ponto baixo. Laço a agulha 3 vezes, vou descer aqui, ó. Faço um ponto triplo. Duas correntinhas de separação. Laço 2 vezes, vou fazer um ponto baixo, um ponto duplo. Vou nessa correntinha aqui de trás, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima correntinha, prendo com ponto baixo. Venho aqui, ó, no picô, prendo com ponto baixo. Passo pra cá, um ponto baixo. Sem espaço, vou aqui nesse espaço, um ponto alto. Vou repetir isso aqui novamente. Meio ponto alto. Aqui, um ponto alto. Uma corrente de espaço. Vou vir aqui, faço um ponto alto. Dentro da correntinha, um ponto alto. Nesse ponto aqui, um ponto alto em relevo.
Dentro das correntinhas, novamente um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E vou repetir novamente. Um ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Um ponto alto. Sem correntinha de espaço, passo para dentro das correntinhas, um ponto baixo. Um ponto alto na pipoca, no ponto picô. Passo para o outro lado, um ponto baixo. Duas correntinhas, passo para a próxima correntinha. Laço 3 vezes a agulha. Desço aqui, um ponto triplo. Duas correntinhas de espaço, laço novamente 2 vezes, vou no pé do ponto triplo e faço um ponto duplo. Venho aqui nessas correntinhas aqui, ponto baixo, duas correntes, passo para o próximo ponto baixo, venho no picô, nas duas correntinhas, as duas laçadas aqui atrás, um ponto baixo, um ponto baixo, sem espaço, um ponto alto, repito essa sequência. Um ponto de espaço, desço aqui um ponto baixo, um ponto alto, eita, entre aqui um ponto baixo, um ponto alto, desse ponto alto, um ponto alto relevo, dentro da corrente um ponto baixo, um ponto alto, no ponto alto um ponto relevo. Então essa é a sequência de agora. Vou fazer minha sequência e já volto. Próxima volta, vamos aqui, ó. Se quiser prender na última correntinha, 1, 2, 3, você pode prender, mas eu vou prender aqui no meio. Vou fazer um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, vou repetir isso aqui, meio ponto alto, meio ponto alto, fecho os dois juntos, venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, aqui ó, a gente tem 1, 2, aqui ó, nesse terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Nessas duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas de separação. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer uma pipoca. 1, 2 correntinhas. Vem nesse espaço de duas correntinhas e prende com ponto baixo. Que nesse ponto baixo, eu vou prender um ponto baixo. Aqui a gente vai começar fazendo um ponto alto. Vou repetir essa sequência. Esse aqui, pera. Faço um ponto alto aqui. Faço meio ponto alto. Mais meio ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pular esse ponto aqui, vou nesse aqui, no segundo ponto, eu vou fazer
meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Então, são 3 meio pontos altos. Vou fechar os dois juntos, os 3. 2 correntinhas. Vou pular esse ponto aqui do meio, vou para o outro ponto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Vou fechar os 3 juntos, 2 correntinhas. E vou começar a nossa sequência novamente. Um ponto alto, meio ponto alto. Vou vir aqui nesse segundo ponto alto, tem 1, 2 do segundo, meio ponto alto, um ponto baixo, nas correntinhas, um ponto baixo. 2 correntes espaço, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Faço outra pipoca. 2 correntinhas de espaço, vou aqui nessas 2 correntinhas, prendo com ponto baixo. No segundo ponto baixo, volto e vou fazer novamente a primeira sequência. 2 meio pontos altos, 1 ponto alto, 2 correntinhas de espaço, pulo esse ponto aqui, vou no segundo, vou fazer 3 meio pontos altos. Ai, perdão. Meu Deus. 1, 2 e 3. 2 correntes. Pulo esse ponto meio, pulo no próximo, aí as 3 meio pontos altos. 2, 3. Então, essa é a nossa sequência de agora. Eu vou fazer minha sequência e retorno. Já volto. Tá ficando assim, pessoal, ó. A gente vai fechar essa sequência, já retorno. Vamos fazer essa, terminei meu bloquinho aqui, o último bloquinho. Pra essa volta, fiz minhas 2 correntes. Vou prender aqui na última correntinha das 3 correntes, com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E vou repetir essa sequência aqui. 2 pontos, meio pontos altos fechados juntos. Aqui, um ponto alto. E aqui, ó, esse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos laçar a agulha, vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, um ponto alto aqui em cima desse ponto aqui. Vamos fazer dentro das correntinhas 1, 2, perdão, e 3. 3 pontos altos. Laça 2 vezes, vamos entrar aqui no meio da pipoca e fazer um ponto duplo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer um picô. Laço 2 vezes a agulha, volto no meio da pipoca e vou fazer outro ponto duplo aqui. Desço para as correntinhas,
faço 3 pontos altos. 2, 3. Laço meu fio, vem aqui, ó, na outra perna do outro ponto triplo, vamos fazer um ponto alto. Vamos prender aqui, ó, a gente tem 1, 2. Vamos no segundo ponto, no primeiro ponto, vou prender com ponto baixo. Vamos passar pra cá e faço meu ponto alto. Repito meus 2 pontos altos fechados junto. Faço meu ponto alto aqui. Aqui a gente tem essa corrente aqui, ó, de 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer 3 laçados na agulha. Vamos descer aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto, triplo. Laço uma vez, faço uma correntinha, laço novamente, 2 laçadas, vou fazer um duplo. Vamos prender aqui de trás, ó, desse espaço de 2 correntinhas com um ponto baixo. Vamos aqui, ó, na união desses pontos aqui, vamos fazer um ponto baixo. Entramos aqui pra dentro das correntinhas, mais um ponto baixo. 3 laçadas na agulha. Vamos prender aqui nesse ponto e vamos fazer um ponto triplo. 2, 3. Uma correntinha de espaço, 2 laçadas na agulha. Vamos prender e fazer um ponto duplo. Pronto. Voltamos aqui nessa espaço de 2 correntinhas e fazemos um ponto baixo. Aqui, ó, fazemos um ponto baixo na união dos três pontos. Vamos ficando assim. Passando pra cá, um ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perdão. Pegamos a perna desse ponto aqui, ó, que é aqui embaixo, é essa aqui. Não, gente. É esse aqui. Vamos pegar esse aqui e vamos fazer um ponto triplo. 2 e 3. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha. Vamos nos pés do ponto triplo e vamos fazer um ponto duplo. E aqui a gente já volta fazendo novamente 2 pontos altos, um ponto alto, um ponto baixo, laço desse aqui. E a gente vai seguir assim essa sequência. E eu volto com a próxima sequência. Certo? Já vem. Terminando meu último vezinho aqui, eu vou vir aqui, ó. Se você quiser fechar na última correntinha, não tem problema. Mas eu vou pegar aqui porque fica mais fácil. Subo uma, subo 2, subo 3 correntinhas. Vou repetir isso aqui novamente. Meio ponto alto, meio ponto alto. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vou virar minha folha. Vou vir aqui, ó.
nas alcinhas aqui, eu vou prender com ponto baixo. Um ponto alto, baixo. Já vou passar pra cá e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, mais outro meio ponto alto. Mais um ponto alto. Agora, nós vamos passar pra cá. Fazer uma correntinha. Vou descer aqui, vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Uma, duas correntinhas, entra pra cá e faço 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vou vir no primeiro ponto alto, vou fazer uma pipoca. Dois pontos altos. Aqui a gente tem 2 pontos baixos. Tem 1, 2. Vou no do meio, vou fazer um ponto baixo. 1, 2. Entra pra cá e faço mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Faço outra pipoca. 1, 2. Entra aqui no meio dos 2 pontos baixos. Faço mais um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Entra aqui e faço 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Faço uma pipoca. Duas correntinhas. Entra aqui, ó. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Já vou fazer isso aqui novamente. Um ponto alto. 2 pontos altos fechados juntos. Passo pra cá um ponto alto. Uma correntinha. Vira minha folha. Prendo com ponto baixo. Pessoal, então essa é na sequência. Uma correntinha de espaço. Já passo pra cá, repita nessa mesma sequência aqui. Eu vou fazer minha sequência e já retorno com vocês. Você viu que não... É muito fácil essa sequência aqui. Então, essa é na sequência de agora. Vou fazer minha sequência e já retorno com você. Então, dessa última pipoca, eu vou fazer uma, 2 correntes. Vou vir aqui, ó. Fazer um ponto baixo. Dou uma correntinha de espaço. Entra aqui e faço um ponto baixíssimo. Um, 2, 3. Vou repetir isso aqui novamente. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Perdão. Um ponto alto. Vem aqui, ó, nessas duas alcinhas atrás do picô, faço um ponto baixo. Já passo pra cá e faço um ponto alto. Meio ponto alto. Mais meio ponto alto.
um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Desço aqui, ó. Faço um ponto alto. Entro aqui e faço 3 pontos altos dentro da correntinha. 2, 3. Faço 12 vezes a agulha, entro na pipoca e faço um ponto duplo. Três correntinhas. Faço um picô. Duas laçadas, boto no mesmo espaço, faço outro ponto duplo. Venho para as alcinhas e faço 3 pontos altos. Desço aqui e faço um ponto, meio ponto alto, passo para a alcinha do lado, faço mais meio ponto alto. Agora eu fecho os 3 juntos. Faço 3 pontos altos na correntinha. Duas vezes laço minha agulha. Entro no meio da pipoca. Um ponto duplo. 3 correntinhas. Um picô. Laço novamente e faço mais outro ponto duplo. Desço para as alcinhas. 3 pontos altos. Desço aqui, meio ponto alto. Passo pro outro lado, mais meio ponto alto. Fecho os dois juntos. Volto e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Laço minha agulha novamente 2 vezes. Faço um ponto duplo. 3 correntinhas. Volto aqui no pé dos pontos e faço um picô. 2 vezes laço a agulha, faço um ponto duplo. Desço para as alcinhas. Três pontos altos. Desço aqui, um ponto alto. Perdão, pessoal. Entra aqui nessa alcinha. Eu dei um ponto aqui de espaço, né? Então, vou deixar um ponto de espaço. Desço aqui e faço um ponto baixo. Outro ponto de espaço, faço um ponto alto. Repito aqui novamente. E essa é a sequência de agora, pessoal. Vem aqui, essas duas alcinhas. Atrás do picô. Faço um ponto baixo. Passo pro outro lado. Um ponto alto.
repito aqui novamente. Minha